Naquele tempo, Jesus foi para a sua pátria e os discípulos o acompanharam. Quando chegou o dia de sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados. O Espírito do Senhor está sobre mim. De onde ele vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tais milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? Sim, sim. E não vive entre nós também as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Um profeta só não é bem aceito em sua própria pátria. Entre os seus parentes e a sua própria casa. Jesus não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança de seus conterrâneos e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos oferece um texto rico para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Quero saudar a você que está aí acompanhando a nossa reflexão, mas de modo especial a você que sente no corpo, na alma, as limitações humanas. Nós queremos hoje compreender o que o Senhor Jesus Cristo nos fala e nos apresenta. Este trecho do Evangelho que ouvimos, que vimos aqui a dramatização, nos fala de Jesus na sua própria terra, no meio dos seus. Ali ensina, na sinagoga, convive com as pessoas, dialoga com as pessoas e causa um certo espanto nas pessoas. E qual é esse espanto? Outra vez, aquele questionamento que vem ao nosso coração em alguns momentos. Quem é este? Ele não é o carpinteiro? Ele não viveu aqui? Não está aqui a sua família? Quem é este? De onde é que ele tirou tanta sabedoria? Queridos irmãos e irmãs, este espanto dos contemporâneos de Jesus é também o nosso espanto. Nem sempre nós aceitamos aquilo que Deus faz e apresenta para nós. Nós ficamos sempre questionando, mas quem é isso? O que está acontecendo? Como é que é possível isso? Isso é irracional, não é humano para a compreensão. É exatamente essa a questão que os contemporâneos de Jesus colocam, que aqueles homens e mulheres do seu tempo colocam. Jesus, diz o texto, não conseguiu fazer muitos milagres ali, na sua terra natal. E ele diz, o texto diz, somente na sua terra natal um profeta não é bem aceito. Porque as pessoas acham que controlam, acham que sabem de tudo. Não aceitam que Deus possa agir de modo grandioso nas pessoas. Então, se Deus age, aquilo causa um espanto, ao invés de causar uma admiração no sentido positivo, de agradecer a Deus porque Deus está agindo, não, causa um espanto por quê? Porque no meio das pessoas e no coração das pessoas existe uma sementinha de inveja. Por que aconteceu isso com essa pessoa e não comigo? Essa pessoa é melhor do que eu? Por que Deus não privilegiou a mim ao invés dessa pessoa? Então vejam que a reflexão que nós fazemos, ela às vezes vai por este caminho. Jesus Cristo realizou
alguns milagres ali na sua terra. Curou alguns doentes. E até o texto faz uma distinção. Será que curar um doente é um milagre propriamente? Qual é o verdadeiro milagre? Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo está presente, inclusive, na vida pessoal das pessoas. Aliás, é na vida pessoal que Deus vai se revelando e que Jesus Cristo vai encontrando o seu ambiente. E isso se expande para os grupos, para a sociedade. Ficar espantado porque Deus agiu ali e colocou a sua mão não é próprio de nós que cremos. Nós que cremos, quando percebemos a ação de Deus, quando percebemos que Deus está nos inspirando, nos ajudando, a nossa atitude é de agradecimento, de louvor, de reconhecimento desta grandeza de Deus. O Senhor Jesus Cristo ensina na sua terra. É ouvido, mais ou menos. Quando faz os sinais, as pessoas ficam admiradas. E admiradas no sentido de questionar o que está acontecendo. Ele vem até nós. Quer que nós sejamos a sua família, os seus contemporâneos, o seu ambiente. Mas não para agirmos daquele modo no seu tempo histórico, mas para reconhecermos a sua presença amorosa, misericordiosa. E é isso, para isso nós somos chamados, reconhecer a presença de Deus em nosso meio, reconhecer a presença de Deus no mundo, mas essa presença que é de amor, que é de misericórdia, que é de paz. E se nós reconhecemos isso em Jesus Cristo, nós aumentamos a capacidade das pessoas, e também a nossa, de compreensão. Quando Jesus Cristo age por um fim. O fim dessa ação de Cristo é apresentar o reino de Deus, apresentar a possibilidade que nós temos de atingir o reino de Deus. O ensinamento de Cristo não é um ensinamento confuso, é direto, é decidido. O ensinamento de Cristo é um ensinamento que nos salva, exatamente porque não nos engana, não nos coloca diante de 1000 opções. E depois nós é que devemos agir, errando ou não errando. Cristo coloca diante de nós o caminho do reino e nos apresenta a certeza desse caminho. Nós optamos, escolhemos ou não fazer este caminho. Se nós ouvimos a sua palavra, ouvimos os seus mandamentos, se nós assimilamos esta palavra e introjetamos estes mandamentos, nós começamos a mudar o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso modo de ser. E assim nós começamos a compreender que Deus está agindo nas pessoas, está agindo nos irmãos e irmãs. Não vamos ficar espantados, preocupados, não vamos ficar admirados, agradecidos, porque Deus está agindo no nosso meio. O Evangelho que a liturgia nos oferece hoje nos traz exatamente esta dimensão. Nós queremos ser o ambiente de Jesus, queremos ser a casa de Jesus, queremos ser o povo de Jesus. Pois bem, devemos ter preocupação em não sermos como aquele povo, aquela casa, aquele ambiente, porque naquele ambiente Jesus não conseguiu fazer milagres por causa da falta de fé. Nós queremos ser um ambiente, uma casa, um grupo, um local de fé, onde o Senhor Jesus Cristo seja reconhecido e seja anunciado para outros. Para isso, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, constituir a casa onde Jesus pode entrar.
constituir o local onde Jesus possa estar. Esta casa, este local, este ambiente, nós devemos construir, devemos constituir, de modo que Jesus chegue tranquilamente. Não é uma casa onde as pessoas vivem no medo. Não é um ambiente onde as pessoas vivem atemorizadas, preocupadas com o seu futuro, competindo com um outro para ver se supera o outro, se passa por cima do outro. Não é um grupo de pessoas que se tornam e que se apresentam como os únicos detentores da verdade, das coisas certas, das coisas justas. Nós somos a casa onde Jesus Cristo vem habitar. Portanto, uma casa que se torna atrativa para os outros. As pessoas olham para esta casa, olham para os cristãos e se sentem atraídas para Cristo. Olham para este ambiente e se sentem motivadas a criar ambientes assim, fraternos, responsáveis, amorosos, misericordiosos, ambientes que revelam a presença de Deus. O nosso ambiente pode ser a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade de fé, a nossa paróquia, os nossos grupos de convivência, pode ser o nosso grupo de amigos. Nós temos que fazer com que eles sejam ambientes onde Jesus possa chegar e ser reconhecido, e encontrar ali fé, encontrar ali esperança, encontrar ali decisão pelo amor que Ele quer para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus transforme a vida de todos nós, que a palavra de Deus recupere em nós a dignidade que nós temos de filhos e filhas, que essa palavra transforme o nosso coração e a nossa vida para sermos sinais de Cristo. E assim seremos também propagadores da mensagem do Reino. Que o teu dia seja um dia repleto da graça de Deus. Que esta palavra, ouvida, meditada, refletida, seja uma palavra firme, uma palavra de carinho para a tua vida e para a vida daqueles que convivem contigo. Que a tua casa seja uma casa onde possa estar aberta para Cristo nosso Senhor. Quando vocês forem recebidos numa casa, permaneçam lá até deixar a localidade. Onde vocês não forem recebidos, deixem aquela cidade. E em testemunho contra eles, podem sacudir a poeira de seus pés.